Graça e paz, boa noite. Quem vos fala é a pastora Eliette Leite. Estamos na live do avivamento, a live da resposta, a live que te dá um norte para a realidade da sua vida. E eu quero desde já estar agradecendo a todos que vêm acompanhando. Essa semana fiquei muito feliz, encontrei 3 vizinhos, né, que não colocam o nome na live, não colocam no comentário, mas falaram que estão assistindo a live. E eu fico muito feliz com esse retorno, porque eu acredito que Deus, ele fala aos corações. E assim ele está fazendo. E as pessoas falam, olha, eu tô assistindo a live. Então a gente fica com mais compromisso ainda, porque nós sabemos que as pessoas estão à espera. Nós mudamos de horário, mas eu tinha comunicado semana passada a vocês que eu estaria fazendo essa live às 22 horas, por conta dos estudos. Então, nós estaremos às terça-feira fazendo essa live às 22 horas, tá? E você já tem esse compromisso comigo e com a palavra de Deus principalmente, que é necessário a gente ouvir, porque a fé vem por ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Deus, amém? Então que vocês possam estar recebendo da parte de Deus essa noite. Eu quero mandar alguns beijos, quero mandar um beijo para Bruninha. Oi, Bruna. Bruna é a minha nova amiga de curso, né, Bruna? Que Deus possa estar te abençoando. Duda também tem assistido, tudo do curso. As meninas do curso que estarão assistindo, um beijo para vocês. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Já tem, assim, um carinho enorme por vocês, né? Deus apresenta alguns valores pra gente, a gente se enriquece e fica feliz. Então, um beijo para vocês. Quero mandar também um beijo para Pamela. Pamela, tô aí nessa luta junto contigo, tá bom? Nós estamos orando pela sua vida. Quero parabenizar a vinda, né, pela vinda da Valentina, esse casal aí que recebeu essa bênção. Nós estamos felizes também, porque mais um membro, isso, para a família, para acrescentar para a família. Quero parabenizar também pela vida do Matheus, isso. Gente, eu tô assim muito feliz, porque as crianças estão nascendo. Vamos ver aqui quem já entrou na nossa live. Selma, Selma, a gente também está orando pela tua vida. Selma sempre pede oração e a gente está aí também abraçando em oração. Não pense vocês que quando vocês pedem oração que a pastora Eliette esquece. Não, a pastora Eliette não esquece. Nós estamos sempre aí envolvida com pedidos de oração, colocando diante de Deus. Pastora Eliette, a senhora pode fazer alguma coisa? Posso orar, né? Porque quem realiza os milagres, quem realiza na nossa vida, porque até o querer o efetuar nas nossas vidas vem de Deus, né? Imagine eu tomar posse de uma coisa tão grande como essa, falar que eu vou orar e vai ter cura. Não, eu oro e peço para que Deus venha curar. E quem intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo, porque nem orar nós sabemos, né? Então eu quero deixar bem claro. Aí de repente, fulano não recebeu porque não tem fé. Não recebeu, não é porque não tem fé. A gente tem mania, né, de colocar assim um peso, uma sobrecarga sobre a vida da pessoa. Às vezes ela tá cheia de fé, mas o Senhor quer que seja assim. Quem dirá Paulo, né? Paulo, ele orou 3 vezes para que saísse um espinho na carne dele, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Então, nossa obrigação, né,
nosso empenho é estar assim, sempre orando, se empenhando em orar, porque a própria palavra diz: orar sem cessar. Nós temos que ser igual aquela viúva aonde tinha um juiz iníquo que não atendia ao homem, nem respeitava a Deus, mas todavia por ela o importunar, ele assim, né, concedeu o que ela ali havia pedido. Então nós precisamos estar, porque o nosso Deus, ele é bom. Ele é bom, todo tempo ele é bom. Vamos orar? Você já pode deixar aí teu pedido de oração, tá? Faça teu pedido de oração. Coloque aí nos comentários: pastora, eu cheguei. Olha, gente, eu quero que vocês compartilhem essa live, né? A Melo tá sempre ali compartilhando, mas tem outras irmãs que deixaram de compartilhar. Missionária Elaine, né, deixou de compartilhar. Então eu preciso que vocês voltem aí a compartilhar para que essa palavra ela possa chegar em mais pessoas, em mais vidas possam ser abençoadas. E assim você vai estar também fazendo essa obra linda, que é de fazer o ID. Já ia esquecendo, gente. Quero mais uma vez agradecer a todos os cooperadores da obra. Nós estamos aí, eu falei que haveria surpresa e realmente Deus ele tem abençoado. Estamos com um projeto lindo, o projeto ID, aonde nós estaremos entregando quentinhas para pessoas em situação de rua. Café da manhã, nós estaremos ajudando algumas instituições, também estaremos indo para pregar a palavra de Deus e nós contamos com você. Se você gosta de fazer a obra, se você não se limita às quatro paredes e gosta de realmente estar diante daqueles que necessitam, aqueles que precisam de um abraço, de uma palavra de salvação, vocês podem se aliançar a esse grupo. É um grupo interdenominacional, tá? Você não vai pagar nada. Nós pedimos sim, porque eu já sempre falei, a gente tem que pedir para poder fazer a obra, né? Para levar os alimentos, levar os donativos, então a gente tem que pedir. Quem está no grupo pode ser intercessor, ou seja, pode estar orando pelo trabalho, pode estar indo juntamente conosco, pode ser um cooperador, contribuinte, mantenedor, né? E nós precisamos de pessoas que estejam realmente com o coração ardendo para estar indo conosco na rua, para estar indo também confeccionando, ajudando a gente a confeccionar as quentinhas, a estar também fazendo a colheita, né, de alimentos e tudo mais. Então eu conto com vocês, o Projeto ID já está aí, nós já estamos botando a mão na massa, coisa linda o Senhor já tem feito. No sábado nós fomos à rua e o pessoal, tinha pessoa que me reconheceu, eu falei assim, ai que lindo, que eu sempre fiz a obra nas ruas, né, então infelizmente ainda tem pessoas que continuam na rua e algumas delas vinham, a senhora era pastora que vinha trazer o café, eu falei assim, sou eu mesmo, né, outro também, e assim eu fiquei feliz porque eles não esquecem, né, muitas vezes as pessoas esquecem da gente, mas aquele que a gente trata com carinho, trata com amor, jamais esquece da gente. Eu fiquei surpresa com isso, né? Com esse abraço que eles me deram. E assim, vidas pedindo, entenda, pedindo para ser orada, pedindo, ó, agora vamos orar. Pastor, me ora aqui. Nosso pastor foi conosco. Me ora aqui, meu pastor. E o pastor estava orando. Uma criança assim também de uns 7 anos também pedindo oração na rua. Então foi coisa linda da parte do Senhor. As pessoas estão sedentas, elas estão com fome, não é só de alimento, principalmente da palavra de Deus. E nós estamos às vezes paralisados no nosso lugar, nossa zona de conforto, enquanto Deus ele te chamou para fazer a diferença. Então o Projeto ID está aí. Vamos orar, já falei 2 vezes, né? Vamos orar. Você coloca aí a tua mão no teu coração.
De repente você está com um parente que está doente, coloque a mão sobre ele também. Se ele não estiver presente, direciona as tuas mãos ao local onde ele mora, ao hospital onde ele está internado. Eu creio que nessa noite é noite de cura. Senhor, colocaram no meu coração isso. Eu oro por diversas coisas, mas essa noite é noite de cura. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, Senhor, nós agradecemos a Ti pelo fôlego de vida, Pai. Porque nós dormimos, nós acordamos, ó Pai, porque as Suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Meu Jesus querido, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Lança no mar do esquecimento. Meu Jesus querido, entra, Senhor, com as suas mãos de poder. Que virtudes, Senhor, venham sair de Ti neste momento. Visita aqueles que estão acamados, Senhor, aqueles que estão aprisionados em enfermidades físicas, emocionais, ó Pai. Meu Jesus da glória. Pai, eu creio, Senhor, que uma palavra sua, Senhor, as pessoas podem ser curadas. Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, ó Pai. Envia, Senhor, a cura, Pai. Seja como há um bálsamo sobre a vida de cada um. Meu Jesus, que elas possam, Senhor, essas pessoas possam, Pai, dar um lindo testemunho de que esta enfermidade não foi para a morte, mas para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Meu Jesus querido, entra nos casamentos também, repreenda a fúria de Satanás, Senhor, toda frieza, toda falta de compreensão, toda infidelidade, Senhor, faz cair por terra. Toma, Senhor, eu te peço, os nossos jovens, Pai, que estarão também, Senhor, aí nesse carnaval, Senhor. Pai, age, Senhor, nos corações, liberta, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor pode trazer de volta aquele filho pródigo, Senhor. Pai, age, Senhor, nessas mentes. Senhor, quantos aí, Senhor, Senhor, vão morrer de overdose, Pai. Dê a eles uma chance, Senhor, de retornar. Outros, sim, Senhor, de Te, Senhor, conhecer como seu, Salvador suficiente, Pai. Age, Senhor, amado e Pai querido. No sambódromo, Senhor. Quantos acidentes às vezes acontecem aí nesses carros. Pessoas são vitimadas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, haja com a Tua misericórdia, Senhor, sobre a vida desses, ó Pai. Meu Jesus amado, toma, Senhor, as rodovias, quantas pessoas que vão viajar, Senhor. Pai, repreenda os acidentes, Senhor amado. Pai, age, Senhor, no meio do Teu povo, Pai. Eu te peço, Senhor, pelas essas vidas, ó Pai amado, que ainda não te conhece, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que esses dias aí, que para eles são dias de alegria, Senhor, mas que muitas vezes, ó Pai amado, como diz a Sua palavra, Senhor, que o salário do pecado é a morte, Pai. Pai, age, Senhor amado, nessas mentes, liberta, tira da escravidão. Toma também, Senhor, os médicos, Senhor, que estarão trabalhando, Pai. Toma, Senhor amado e Pai querido, aqueles, ó Pai amado, que estarão, Senhor, na segurança. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, Senhor, liberta, Senhor, dê escape, dê livramento, Senhor amado, ao povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Toma as igrejas nas Tuas mãos, as que estarão abertas, Senhor. Leva um povo ali, Senhor, para Te glorificar, para Te adorar, Senhor, para fazer a diferença nos dias de hoje, Pai. Toma tudo e todos em Tuas mãos, Senhor, é que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus, amém? Ô, glória! Bebi um pouquinho d'água, como de costume, porque a gente fala o tempo todo, não só na live. Aí daqui a pouco a gente fica como? Ressecada. Aleluia! Estarei trazendo uma palavra hoje pela manhã. Eu estava conversando com a missionária Elaine, minha irmã, e nós tocamos nessa palavra.
e lendo também a Bíblia na minha devocional, em João, também Deus me fez ver essa palavra, mas a palavra que nós queremos estar mencionando se encontra em Gênesis 4. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar lendo a partir do versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador de terra. E aconteceu que, a cabo de dia, que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E tirou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. A gente vai ver que quando o Senhor ele começa a construir a terra, a criar a terra, e ele dá filhos ao seu primeiro homem, né? Vamos dizer assim, ao homem Adão, né? E Eva tem 2 filhos, sendo que um filho ele vai agradar ao Senhor com a sua oferta, enquanto o outro desagrada. E eu quero trazer aqui uma realidade para as nossas vidas. Uma realidade que o Senhor falou gritando comigo e com a minha irmã de manhã. Nós, amados, olhamos para a nossa situação porque estamos na presença de Deus e reconhecemos que somos separados, sim, para a obra do Senhor, mas que somos sujeitos a erros, a tropeços. Nós não somos diferentes de ninguém. A única diferença, como eu costumo dizer, é a presença do Espírito Santo. E aqui a gente vai ver no relato dessa história que Caim, ele era visitado por Deus igualmente seu irmão. Ele tinha a oportunidade de ofertar. Quantos, ou nós mesmos, diante da presença do Senhor, muitas vezes nós não estamos ali para ofertar, para dar. Nós estamos mais para receber. E aqui esse culto é um culto que nos chama a uma realidade, a uma diferença. Porque essa realidade aqui não está no mesmo contexto de adoração e de culto a qual nós prestamos. Aí eles vão com algo para dar ao Senhor, com algo para oferecer ao Senhor. E isso me chama a atenção já de começo, porque muitas vezes saímos de casa, a gente fala assim, eu vou com o propósito de adorar, mas o propósito de adorar embute o quê? Eu quero adorar, mas eu vou adorar e eu quero pedir pela saúde, eu quero pedir pelo enfermo, eu quero pedir pelo meu casamento, não diretamente, exclusivamente, me ofertar a Deus. E aqui eu vejo Abel fazendo algo que ele preparou, algo conforme a fé, como diz ali em Hebreus, né, que pela fé, conforme a fé, ele foi lá
e depositou algo na presença de Deus, a qual o Senhor, por ele ter feito da maneira que Deus requeria, o Senhor, ele aceitou. Ele não aceitou tão somente porque tinha gordura. Ele aceitou porque quem o entregava estava com o coração voltado para ele. Estava com o coração limpo. Aqui a gente vai ver que quando o Senhor, ele rejeita a oferta de Caim, ele fala para Caim que se o que tivesse no coração dele fosse bom, né, se fizesse o que era bom, você seria aceito. Isso me chama a atenção, meu querido, porque muitas vezes nós entramos na casa do Senhor, mas com o coração cheio de raiva, cheio de ira, cheio de mágoa. E queremos que o Senhor aceite essa adoração. Gente, o Senhor não é assim. Quando as pessoas falam assim, o Senhor, ele não quer nada de você, só quer o teu coração. Sim, o teu coração limpo, o teu coração puro, o seu coração sem a bagagem do Egito. Por isso que ele faz questão de, com sangue, te limpar. E uma vez limpo, nós temos que lutar, porque o reino dos céus é tomado à força. Às vezes a pessoa fala assim, mas quem faz a obra é o Espírito Santo, ok. Mas quem mantém essa obra somos nós, porque nós precisamos dominar. O próprio Senhor fala a Caim que se ele deixar, o pecado ele jaz à porta. Ou seja, ele está ali esperando o momento certo. Esperando o momento certo, tá ali confortável, quietinho, sendo embalado. Como uma criança que dorme ali, pronta para despertar a qualquer momento. Cabe a mim e a você, aleluia, nos controlar. E nós estávamos de manhã, eu estava falando exatamente isso com a minha irmã. Eu estava falando assim, a gente, por estar na presença de Deus, nós esquecemos, às vezes, da nossa natureza carnal. Nós somos espirituais, vivemos no espírito, mas muitas vezes a carne quer dar lugar, quer dar vazão. E se nós não estivermos atentos, meu amado, não pense você que você vai fazer diferente de Caim. Não, a gente mata o irmão. Talvez a gente não mata com uma faca, com uma pedra, com uma pistola, mas a gente mata pelas palavras, mata pela indiferença. Nós matamos sim. Fazemos coisas que a gente... eu falei com a minha irmã isso, eu falei assim, eu não falo mais assim, eu não tenho coragem, eu não faço isso. Lê do engano. Porque um abismo chama outro abismo. Quando eu olho para Davi um homem de Deus, e olha só o que ele vinha cometer. Ele começa a cobiçar a mulher que não era dele, a mulher de Urias. Daqui a pouco coloca Urias à frente da batalha para morrer. E é assim, ele era um homem de Deus e a gente não pode falar ao contrário, porque a Bíblia menciona isso. Um homem conforme o coração de Deus, conforme Deus queria, conforme foi chamado pela vontade de Deus. Nós também, amados, nós somos chamados, e glória a Deus, por isso que Deus olha para nós com a sua misericórdia, porque apesar de nós, Ele continua nos amando, e a palavra diz que nós éramos ainda pecadores, e o Senhor nos amou. Mas, a bem da verdade, todo aquele que nasce de novo, eu preguei isso na semana passada, aqui mesmo na live. Todo aquele que nasce de novo, ele precisa de uma transformação. Eu vou ver aqui, e eu tomo cuidado nisso, porque há uma palavra, e rejeitou, meu Deus. E rejeitou. Quantas vezes estamos na presença de Deus, louvando ao Senhor com os nossos lábios, mas as nossas atitudes dizem totalmente o contrário.
Nós estamos fazendo o contrário, nós estamos se irritando e se irritando às vezes com a atitude do nosso Deus. Foi isso que Caim fez. Caim ficou irritado com a atitude de Deus. Deus ainda deu uma chance e um alerta a ele. Ele falou assim, olha, se você fizer o que é bom, você será aceito. E cuidado, o pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Muitas vezes o Senhor, ele quer palestrar conosco, quer nos dar um direcionamento, um posicionamento, mas a gente fica rebelde. A gente fica rebelde, a gente não consegue levar o não de Deus. A gente fala assim, Senhor, eu aceito tudo que vem da tua parte, aceita nada. Muitas vezes nós, por conta do sofrimento, nós fazemos igual a mulher de Jó, nós queremos amaldiçoar o próprio Deus. Não querendo aqui mencioná-la como um mau exemplo, mas a atitude dela realmente foi errada. Ainda que o sofrimento venha pesar e o Senhor reconhece, o Senhor sabe da nossa situação, mas, amados, é errado a gente querer amaldiçoar o Senhor, colocar Deus na parede. É errado. E aqui a gente vai ver a natureza do homem. O primeiro homicídio que aconteceu na terra. Para você ter noção de como o homem deixa fluir, porque assim, a gente pode irar, porque o Senhor fala, irai-vos, mas não pequei. A ira, a raiva são emoções que a gente, como ser humano, a gente vai ter. Mas não deixa sair a virar um sentimento, criar aquela raiz de amargura. Não deixa, meu querido. Não dê ocasião para o diabo, não dê. Eu fico meditando nisso aqui, de quantas vezes nós queremos chegar à presença de Deus, fazendo da mesma forma, querendo que o Senhor aceite a nossa adoração. Gente, que coisa mais feia. A gente tá com aquela máscara, né? A gente não é sincera, a gente não consegue ser sincero, né? Nós não somos sinceros, nós não somos como aquelas estátuas sinceras, nós temos algumas imperfeições, algumas coisas que colocaram cera sobre a nossa vida. Nós colocamos, a verdade é essa. E nós queremos que Deus nos aceite dessa maneira. Quando o Senhor fala pra gente, aleluia, ser santo, ser verdadeiro, nós precisamos, porque o Senhor, amiga e amiga, Ele até te chama. Eu olho para a palavra de Deus, é por isso que eu tô falando para vocês, porque eu fico pensando em mim. Eu falo, Senhor, o Senhor convida, o Senhor chama. Mas se o homem não entrar no teu querer, no teu propósito, na obediência, acontece como aconteceu com Saul. Saul, ainda que estivesse no trono, olha que coisa forte, mas fora rejeitado. Minha filha, meu amigo, pensa bem. Nós às vezes perdemos tempo em vez de estarmos igual aquele que uma hora subiu a orar, né? E quem estava do lado se achando santo, se achando tal, até recriminou, olha, Senhor, eu não sou como esse aí não, porque ele estava assim, Senhor, me perdoa, eu sou um pecador, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. A gente tem que subir ao trono falando isso, chegar na casa do Senhor. Se você errou, não vai, aleluia, glória a Deus, Senhor, eu te amo. Peraí, meu amado. O Senhor, a palavra diz que Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E seus olhos são como chama de fogo. Tudo está nu e patente
patente diante dele. Não há nada que nós possamos, amada. A gente até vai fazer com que as pessoas acreditem que nós somos... Eu tenho até medo disso, das pessoas que se acham santarrão, que são. Eu subo um monte, deixo um monte, eu oro não sei quantas vezes, eu sou. Aí esquece que Lúcifer também queria ser e não era. Nós precisamos reconhecer que somos falhos e que precisamos agradar ao Senhor. O Senhor precisa olhar para mim e para você e falar: agraciada, como ele falou para Maria. Não existe em nós perfeição. Não existe. Mas todo aquele que é santo, meu querido, que é chamado, aqueles que é de Deus, ele busca andar em santidade, ele busca andar nos preceitos e nos mandamentos do Senhor, busca agradar. Não é só ser agradado por Deus, não. Nós estamos totalmente errados, estamos servindo ao Senhor, vivendo um evangelho que não é como a palavra nos ensina. Nós precisamos agradar ao Senhor, né? O Senhor está a todo tempo nos servindo. Nós somos crente Nutella, que o Senhor tem que fazer e tem que me dar, e tem que me dar. A gente está igual, como diz Provérbios, que a filha da sanguessuga, ela tem duas filhas, dá e dá. O que você tem feito para agradar a Deus? Você tem realmente feito como o Senhor falou para Caim? Olha, domine o seu pecado. Mas, pastor Eliette, é difícil. Não, eu já falei, nós temos o Espírito Santo. E todo aquele que tem o Espírito Santo também tem fruto do Espírito Santo, tem domínio. Nós só precisamos entender que nós, às vezes, temos aquela inclinação. Como eu falo sempre, há uma luta constante entre a carne e o espírito. E se você se achar perfeito, daqui a pouco você está fazendo tudo errado. Jesus está andando lá na frente. Jesus ficou lá na sinagoga, Jesus ficou lá. E você está pensando que ele ainda está presente, ainda está no meio de vocês. E Jesus já foi, você ainda está distante de Jesus. Porque nós queremos ser conduzidos por nós mesmos. Nós queremos criar um Deus que aprove tudo que a gente faz de errado. E ele não vai aprovar, querido. Tem um Deus que fala: eu amei a um, a outro eu rejeitei. Que isso, minha pastora? Mas Deus não ama todo mundo para salvação. Deus, ele abre porta para todos. Mas ele não aceita aqueles que cometem erro e não se arrepende. Arrependimento. Tem que haver um arrependimento. E aqui eu quero trazer mais uma vez, em vez de você ficar aí na sua casa, só pedindo ao Senhor, só Senhor me dá, Senhor eu quero, Senhor não aguento mais, Senhor olha aí, não. Comece a adorar o Senhor. Eu costumo dizer que as experiências que eu passo na vida, eu gosto de mostrar e falar com as pessoas. Antes, né, eu falo assim, a gente fala tanto dos milagres antigos, mas eu preciso trazer isso aqui. Quando eu estava pedindo ao Senhor pela vida do João, para que o Senhor me desse esse filho, eu passava dias ali clamando e pedindo, Senhor, dá-me um filho, se não morro, me dá um filho, dá-me filho, Senhor. E eu esquecia de adorar o Senhor. Eu só ia para a casa do Senhor para buscar pelaquilo que eu queria, que era o filho. Eu queria gerar um filho, eu queria ser mãe. Até que o Senhor falou comigo que ele era o suficiente para minha vida. Aleluia. E ali eu falei assim, Jesus, esse motivo de eu não tem tirado a minha adoração.
E de repente você também está passando por isso de uma forma diferente. Às vezes é a enfermidade, às vezes é um marido, às vezes é um trabalho que você quer, que tem tirado a sua adoração. Você já chega na presença de Deus com teu coração sujo porque está entristecido, está magoado até mesmo com Deus. Ou magoado com aquele que fechou uma porta. Ou magoada com o marido que te traiu. Querido. Só que o Senhor fala que até mesmo para receber, glória, aleluia, Jesus, uma oferta, se você chegar diante do altar e tiver algo contra o teu irmão, para que você deixe a oferta, não dê não. Vai lá, se reconcilia. Porque isso aqui também retrata essa passagem. Não adianta você querer ofertar ao Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que vai dentro do teu coração, da tua mente. Oh, meu Jesus querido. Vamos se apresentar ao Senhor com as nossas mãos limpas, o nosso coração puro. Mas, pastor, eu erro todo dia. Eu também, meu amado. Não sou diferente de ninguém, não. Não sou. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, envia o teu Santo Espírito. Dá licença. Para que eu possa, Senhor, entender onde eu estou errando. Ué, mas pastora, a Sara não sabe? Muitas vezes a gente peca e acha que não é nada. A gente não entende o peso das nossas atitudes. A gente até sabe que é errado, mas a gente não entende um peso, porque a gente acha que aquilo ali é tão banal, tão simples. Pra gente é simples, mas para Deus não é. Não é como nós pensamos, é como o Senhor requer de mim e de você, a postura que o Senhor requer de mim e de você. Quantas vezes eu tenho errado e eu falo com o Senhor me perdoa. Me perdoa porque eu falei isso, me perdoa porque a minha atitude, eu falo pro povo, né, que eu sou impulsiva. Quando eu vi, eu já fiz. Aí eu falei assim, Senhor, dá esse domínio, Pai, para eu pensar antes, para eu frear antes, Senhor. Para quando eu chegar na tua presença, Senhor, eu não venha dar uma adoração, Pai, que é como trapos de imundícia, para que eu possa ser aceita diante de ti, porque a gente pensa que é assim, eu aceitei Deus. Outro engano da gente. Aqui a gente vê que é Deus quem nos aceita, amado. E nós precisamos estar em conformidade com o querer dele. Mas minha pastora, a palavra não diz que o querer e efetuável de Deus vem, mas quando você se coloca à disposição para esse tratar, para ele te levar, igual ali que tem em Ezequiel, né, que você vai andando com o Senhor e de repente as águas estão dando só sobre os seus tornozelos e você vai andando. Cada vez que você se entrega, cada vez que você obedece mais o fluir do Espírito Santo, ele começa a agir dentro de você e quando você vai ver, você não age sozinho, você já está sendo levado e guiado totalmente pelo Espírito Santo. Aleluia. Assim como Abel. Aí você vai ofertar, você vai oferecer um sacrifício verdadeiro, um sacrifício agradável ao Senhor. Clame por isso nessa noite. Para de querer fazer da sua maneira. As pessoas ali estavam querendo trazer a presença de volta e achava que podia trazer nos seus braços. Aleluia. E não era a pessoa certa, não era a maneira certa. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, quando Ele fala de culto, de como deve ser, Ele não fala simplesmente de uma liturgia. Não, Ele fala da postura
postura do teu coração, de como deve estar o teu coração, de como deve estar a sua alma, porque o Senhor, Ele fala que é para a gente o adorar. Aleluia. Mas é em espírito. Aí espírito a gente adora, muito, muito bom, né? Fácil. Mas ele fala em verdade. Meu Jesus da glória. Em verdade. Ou seja, você tem que ser sincero. A tua entrega tem que ser verdadeira. Não adianta você falar que adora a Deus e fazer tudo o contrário do que Ele manda. Não adianta, meu amado, vai ser rejeitado. Olha só. É forte, é. Ah, pastora, a senhora pregou hoje para dizer que eu vou ser rejeitado porque eu ainda continuo fazendo tudo errado. Aleluia, glória a Deus. A gente não entende nada de Deus mesmo, né? Porque quando Deus ele chama a atenção, a minha atenção, quando ele dá um norte pra gente, é porque ele nos ama. E ele tem visto até que ponto no erro nós estamos nos metendo. Nós estamos andando na lama, nos sujando. E ele fala, olha, não é desse jeito que eu te quero. Eu te quero diferente. Eu não quero que você fique aí distante de mim, tentando comer as bolotas que os porcos comem, não. Eu quero você pertinho. Eu quero te dar um anel. Eu quero te dar vestes novas. Aleluia. É esse Deus, querido. Ele não quer te rejeitar. Não é vontade de Deus te rejeitar. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele faz justiça. Ele é um Deus que Ele é soberano. Aleluia. E nós precisamos fazer um culto agradável ao Senhor. Um culto que realmente seja para Ele, um culto cristocêntrico. Aonde você vá com o propósito de se derramar, de derramar o seu bom perfume. E eu não digo assim, eu vou chorar, isso não, crente. O teu bom perfume é o teu coração puro, o seu coração sem mágoa. Senhor, hoje eu consegui, hoje eu pequei menos, Senhor, meu bom perfume aí, Senhor. Aleluia! Oh, glória! É desse jeito. Então, que nós venhamos ficar com esta palavra, que nós não venhamos estar na presença de Deus, ofertando a Ele um sacrifício sem valor, um sacrifício de tolo, porque toda vez que você for à presença do Senhor, mas estiver com o teu coração irado, com o seu coração triste, com mágoa, querendo ser melhor do que o outro, querendo competir com o outro, querendo competir com o outro, com inveja, querendo fazer da sua maneira e não da maneira a qual o Senhor manda, infelizmente nós seremos rejeitados. Mas aqui fica a palavra para ti, a pergunta: quem você quer ser diante de Deus? Caim ou Abel? Graça e paz. Vamos estar orando? Meu Jesus querido, muito obrigada pela sua palavra, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que somos falhos, Senhor. E Tu conheces, Senhor, o nosso assentar e o nosso levantar. Tu sabes, Senhor amado, nossos pensamentos, ó Pai. Oh, meu Jesus querido, nos dá força, Pai, para rejeitar, Pai amado, toda a oferta, todo o maná, Senhor, de Satanás, Senhor. Pai, que nós tenhamos caráter diante de Ti, diante dos homens, ó Pai. Que nós, ó Pai amado, não venhamos, ó Pai, a chegar a Ti, Senhor, com as nossas mãos ofertando aquilo que é impuro, Pai. Mas que nós possamos, ó Pai, agradar o Teu coração a todo momento, Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja o nosso sacrifício, Pai. Seja a nossa entrega, Senhor, em todos os instantes, como diz a Tua palavra. Quer comamos ou bebamos, ó Pai. Que nós venhamos fazer tudo para a glória do Teu nome, Pai.
Continua, Senhor, a moldar o teu caráter em nós. Completa a obra qual o Senhor tem começado, Pai, na vida de cada um que estará ouvindo esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém? Ô, glória, graça e paz. Um beijo no seu coração. Terça-feira tem mais.